Primeira vez que ela aparece na Bíblia é aqui no capítulo 22, versículo 5, no qual Abraão diz: nós vamos ali, e depois que a gente adorar, a gente desce para vós. Eu comecei a buscar de Deus porque eu lutei muito com Deus, irmãos, porque eu queria muito pregar sobre Ananias, Azarias e Misael, e venho estudando esse texto de Daniel 3 durante uns 10 dias. Ó banho, hein? Xarabaxu, vem lutando com Deus, estudando e passando noites orando ao Senhor e pedindo a Deus. E no meio do caminho para cá, minha esposa perguntou: a pregar o quê? Eu falei assim para ela: eu não sei. Eu não sei, porque o vento sopra onde quer e vai para onde quer, não sei. Como diz um pastor que prega nos Gideões: só sei que sei. E que vai acontecer um milagre sobre tua vida nessa noite de hoje. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos atraídos pela glória de Deus. E todas as vezes que a glória de Deus te atrai, alguma coisa sobrenatural acontece. É muito bom, pastores, quando nós decidimos e escolhemos orar, jejuar, cultuar, adorar a Deus. É muito bom quando você oferece algo para Deus que vai daqui para lá, e Deus recepciona, Deus recebe. Mas muito melhor do que o que vai daqui para lá é o que vem de lá para cá. Então, quando você escolhe, quando você decide buscar a Deus, orar, jejuar, consagrar, jubilar, festejar, isso é bom. Mas muito melhor é quando Deus te convida para fazer algo por Ele, com Ele e para Ele. Aí nesse texto aqui, queridos, que eu lutei com Deus para não pregar isso aqui, eu queria pregar sobre os meninos na fornalha, o resultado de não se curvar diante de Nabucodonosor, outras coisas do mundo, não se dobrar diante daquela estátua que tinha 6 de largura, 60 de altura. 6 de largura, 60 de altura, múltiplo de 6. E quando se mandava tocar instrumentos, depois você faz a conta lá, eram 6 instrumentos que tinham que tocar. 6, 6 e 6. O anticristo estava revelado naquela estátua. Porque para Nabucodonosor não estava bom ele ser cabeça de ouro, ele queria ser Deus. Só que quem é fiel e quem é adorador não se curva diante de nada senão Deus. Tem adorador aqui, irmãos? Tem 2 grupos que eu identifiquei na Bíblia que Deus procura: são os fiéis e são os adoradores. Mas se tiver fiéis adoradores num só lugar reunido, irmãos, é o que a Bíblia diz que Deus está à procura. Tem fiéis? Tem adoradores aqui nessa noite? Eu não vou pregar em cima disso, mas vou dar uma aproveitada. Agora, querido, pense nesses 3 moços lá dentro da fornalha já. Mas cadê Daniel, hein, gente? Daniel estava pelas províncias. Só que até o capítulo 2 de Daniel, Daniel está ali. Daniel é referência. Daniel fala para os meninos assim: pastores, nós não vamos comer. Não, gente, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Daniel é um referencial para jovens de 14, 15, 16 anos, que é a idade mais ou menos daqueles meninos. Só que agora Daniel sai do contexto. E agora, em quem se espelhar? Em quem vai ser minha referência agora, se Daniel saiu para as suas responsabilidades no reino? Irmãos, quando não houver, é bom que tenha, mas quando o seu referencial não estiver ao alcance dos teus olhos, existe um referencial maior chamado Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que se manifestou lá dentro da fornalha.
Agora tente olhar para aquela visão para a gente entrar aqui no texto que nós vamos pregar. O que os três meninos, Ananias, Azarias e Misael, viam quando olhavam para fora da fornalha? Eles viam hipocrisia, idolatria, covardia, mentira, homicídio. Eles viam tudo de ruim do lado de fora da fornalha. Agora, quem olhava, pastor, de fora para dentro, via o quê? Quando eu e você, irmãos, que somos uma igreja que estamos sob pressão, a igreja da atualidade está sob pressão espiritual e da sociedade, do governo, podemos dizer assim. O cerco está se fechando. O que nós vemos de dentro para fora? Mentira, hipocrisia, apostasia, homicídio, morte, covardia, abandono, sofisma, uma mentira com roupa de verdade. Mas o que quem está de fora está vendo como está dentro? É tempo, irmãos, de nós buscarmos santidade ao Senhor. É tempo da igreja deixar de ser escândalo e noticiário da primeira folha. Porque quando Nabucodonosor olhou de fora para dentro, minha pastora, quando ele colocou lá dentro, estavam presos, amarrados. Mas quando ele olhou de novo, ele viu em liberdade. Ele viu passeando dentro da fornalha. E ele viu a manifestação do quarto homem naquele dia. Queridos, quando alguém olhar de lá para cá, precisa ver aqui em primeiro lugar a manifestação do quarto homem. E aonde o quarto homem se manifesta, há liberdade, há libertação. Porque, querido, eu não consigo compreender o que são, isso é só pela fé. O que são, meus pastores? 4 homens passeando no meio da fornalha. Porque só passeia, levitas, quem está tranquilo. Se eu estiver cheio de dívida, amarrotado de dívida, cheio de preocupação, eu não vou pegar minha família e não vou lá para o zoológico passear com eles. Mas se estiver tudo tranquilo, irmãos, eu vou pegar eles pelas mãos e vou para lá passear. Sabe o que isso me ensina? Que quando você, ainda que esteja na fornalha, se o quarto homem estiver contigo, irmãos, é só passear na presença dele. Está ficando preocupado à toa. O que o pastor ensinou aqui para a gente? Então, meus irmãos, o que o diabo sempre quis, desde o Éden, desde lá do céu, na verdade, adoração. É o único ministério que vai ter no céu, pela Bíblia. Não vai ter pastor, não vai ter pregador, não vai ter cantor, mas diz a Bíblia que já tem e vai continuar tendo adoradores. Agora, queridos, o que envolve essa adoração? Por que nós lemos aqui o texto? Eu não quero enfadar os irmãos, porque ainda tem algo para acontecer muito forte aqui neste lugar. Por que o anjo do Senhor, e se é anjo com maiúsculos, os professores me ensinem, me corrijam, é a manifestação de Jesus Cristo, a chamada teofania no Antigo Testamento? Por que Jesus veio? Por que ele não mandou o mensageiro? Por que ele não falou com o anjo? Porque a Bíblia vai dizer assim no texto que nós lemos, meninas: por causa da sua ação, ou seja, por causa da sua atitude, Jesus veio falar. Você sabia que Jesus reage a uma ação sua? E toda reação
é em proporção, no mínimo, 10 vezes mais do que a sua ação. Você não tem noção, queridos, quando você glorifica a Deus, o que Jesus Cristo é capaz de fazer pela sua e pela minha vida. Porque vamos pensar um pouco como pessoas inteligentes. Se ele não divide a glória com ninguém, o glória a Deus que sai da sua boca, ele não vai dividir com ninguém. Ele quer para ele. Então todas as vezes que você abre essa boquinha santa para glorificar o nome do Senhor, eu não sei se o glória a Deus sobe ou se é Jesus que vem buscar, mas eu sei que tem endereço certo, irmãos, e chega ao coração de Deus, e Deus envia o socorro, a resposta, algo para nós. Agora vamos ver o que envolve essa adoração, irmãos. Porque sabia que a gente às vezes é muito equivocado na questão do que é ser um adorador. E Deus não está muito preocupado em receber a adoração, não mais do que ao adorador em si. Quando eu olho para esse texto e comecei a estudá-lo, pedindo a Deus orientações, perguntando a Deus por que ação foi essa de Abraão. Está com quase um pouco mais de 120 anos. Isaac aqui tem entre 20 e 22. Segundo alguns dicionários, não me falha a memória. E olha o que diz o versículo 1, se você quiser acompanhar, porque a porção agora, irmãos, é algo muito importante, porque quando nós finalizarmos essa palavra, os ministros estarão louvando o Senhor. Só que segundo a visão que Deus deu, senhores, senhoras, foi que quando nós falássemos amém dentro dessa palavra, a mesa estaria pronta, completa, organizada e com o alimento para nós nos alimentarmos. Olha o que envolve a adoração no versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão, ou provou Deus Abraão, e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Adorador de verdade, foi o que o nosso irmão que estava ministrando para o pastor Mário falou. Ela é gerada por meio da obediência. Não tem como eu dizer, irmãos, para o meu líder, para o meu pastor, para o meu ministro, que eu sou um adorador se eu não sou obediente. E quando eu falo de obediência, eu não falo de obediência a pastores somente. Eu falo de obediência a todas as pessoas que estão acima de você. Pela Bíblia, eu preciso considerar todos acima de mim. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, entender e aprender é que um adorador, ele é uma pessoa obediente e não questionador. Segundo versículo, irmãos, e disse: toma agora o teu filho único, Isaque, sorriso, alegria, satisfação, a quem ama vai à terra de Moriá, oferece-o em holocausto. Isso é importante, porque toda oferta de holocausto Deus queria ela inteira, completa. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus não quer menos de você do que o melhor que você pode dar. Quando ele pede para Abraão Isaque, é porque Isaque naquele momento era o que Abraão tinha de melhor, de mais importante. Quando eu li o livro de Efésios e aprendi que eu sou abençoado em Cristo nos lugares celestiais, estou assentado com Ele, o Senhor falou assim comigo: Marcelo, não queira menos do que o melhor que eu tenho para te dar. Aleluia. Diga assim comigo: eu não quero menos do que o melhor que Deus tem para mim. No céu, irmãos, aí vai ser glória. Eu quero que Deus tenha de melhor para mim aqui. E eu não quero que você pense em materialismo, mas se vier, glória a Deus por isso. Se vier bênçãos materiais, eu estou igual a Axa, filha de outro Toniel.
Eu quero bênçãos, fontes baixas e fontes altas. Eu quero bênçãos espirituais e bênçãos materiais para a minha vida. Abre a mão assim, eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Libera sobre a tua igreja bênçãos espirituais em primeiro lugar. E também bênçãos materiais. Assim como o Senhor mandou olhar para as estrelas e olhar para a areia, Deus, primeiro nós temos que olhar para o alto e buscar do céu. Libera sobre esta igreja essas bênçãos, em nome de Jesus. O adorador de verdade, o verdadeiro adorador, ele se entrega por inteiro. Sabe por quê, queridos? Sabe por que eu digo isso, a questão de holocausto? Entenda com bastante equilíbrio e hombridade, assim como posso dizer. Entenda essa palavra que eu vou dizer agora com muito cuidado. Adorador não se limita ao espaço geográfico do templo. Adorador é adorador em qualquer lugar. Adorador, ele é adorador em qualquer circunstância. O adorador não é movido pelo dia mau, nem pelo dia bom, nem porque ele recebeu ou não recebeu. O adorador, querido, até porque adoração significa você declarar, honrar a Deus pelo que ele é. Adorador, ele busca o coração de Deus. É diferente daquele que louva. Porque quem louva, louvor significa eu reconhecer que Deus fez. Adorador significa eu reconhecer o que Deus é. Eu louvo a Deus porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é louvor. Agora eu adoro a Deus se só eu estou na presença e a minha casa ainda não foi alcançada, mas mesmo assim eu adoro a Jesus Cristo. Eu louvo a Deus se eu estiver são, curado, empregado, a geladeira está suprida. Isso é louvor. Eu louvo a Deus se Deus responde as minhas orações. E Deus não procura quem louva. Mas eu adoro quando as portas estão fechadas, quando eu estou no leito da enfermidade, quando não está dando nada certo, eu começo a adorar a Deus. E segundo a palavra, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Não, queridos, Deus não vai aceitar menos de você do que o melhor que você tem para Ele. E dar glória para Deus não é glória a Deus. Isso não é dar glória para Deus, querido. E dar glória para Deus é você acordar e dormir estando em santidade, separado, independente do que está acontecendo. Porque quem vai reconhecer que você dá glória para Deus não é você. Eu dou glória a Deus, sou crente. Quem vai reconhecer é o ímpio, é o pecador, é o que está lá fora, é o vizinho. Não, meu vizinho, ele é crente. Ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus. Queridos, escreve isso aí se você estiver escrevendo. Nota aí, pastor. A herança de Deus para nós não vem sem responsabilidades. Quem gosta de herança sem responsabilidade, um passo à frente se torna filho pródigo. Porque é o único que eu vejo na Bíblia que quis a herança, mas não quis a responsabilidade. Não quis ficar na fazenda tosqueando a ovelha, tirando as fezes da vaca. Não quis ficar na fazenda cuidando das coisas. Ele quis pegar só a herança e
que dar no pé, irmãos. Mas eu creio em nome de Jesus que eu estou diante de herdeiros que assumiram a sua responsabilidade, que com a herança entende que vem também as responsabilidades. Verso de número 3. Não se torne pródigo, pelo amor de Deus. Eu nunca vi ninguém, pastora, que recebeu um ministério e ele não venha acrescido de grandes responsabilidades. Queridos, pastorear pesa aqui, ó, demais. Né, pastores? Dói na alma. O dia que Jesus me falou, ele falou assim: Marcelo, eu falei: oi, Senhor, você vai deixar de dormir para que outros durmam. Vai, tá bom. Primeiro amor, irmão, no começo estava aceitando tudo. Tu vai deixar de sorrir. Aí ele liberou uma palavra sobre mim, falando assim: ó, a sua alegria, o que me deixa alegre, vai te fortalecer. A alegria do Senhor é a sua força. Aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a encontrar textos falando para mim, dizendo: para de rir. Não nesse sentido, tá, pastor? E vai para o altar uivar, chorar, gritar pelas almas que estão a passos largos mergulhando no inferno. Aí o camarada é levantado para fazer funk gospel, para alcançar quem está lá no mundo, irmãos. Aí eu vejo um acontecimento aqui no versículo 3 que envolve adoração. E olha o que diz. Acompanha aí, por favor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ceifeiro, irmãos. Ceifeiros acordam muito cedo. Preparou seu jumento, pegou 2 moços, Isaque, fendeu a lenha para o holocausto, levantou e foi ao lugar que Deus mandou. Olha o que eu aprendo com esse versículo 3 aqui. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Sabe qual é uma das melhores características de um adorador? É que ele se antecipa aos problemas. O sol ia nascer, pastor, e o sol do deserto, os irmãos sabem que é muito castiga mesmo. Sabe o que Abraão fez? Acordou antes do sol. E eu aprendi aqui com Jesus pela palavra. Eu preciso, como adorador, me antecipar ao possível problema. Tem muita gente aí, irmãos, que são criadores de problemas. Não é adorador. O adorador, ele se antecipa para evitar o mesmo. Preparou o jumento, tomou consigo 2 seus servos, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha. Abraão tem servos. Abraão tem mais de 120 anos de idade, mas ele pega o machado, vai lá na lenha e corta, fende a lenha, prepara. Poderia pedir alguém para fazer? Claro que sim. Mas sabe o que eu aprendo com Abraão aqui, pastora? Verdadeiros adoradores não transferem de responsabilidades. Sabe quem gostava muito de transferir responsabilidade? Adão. E quando eu tenho a natureza de Adão, adâmica, tudo que vier a mim, não, pastor, faz aqui. Não, pega lá. Não, faz você. Não, ora você. Querido, adoradores de verdade, assume a responsabilidade, dobra a manguinha da camisa e bate para dentro para resolver. Fala para o irmão que está ao seu lado, diz para ele. Fala assim: nós precisamos parar de transferir responsabilidade.
O Senhor me deu uma igreja para pastorear, a responsabilidade é minha. E nós precisamos parar com aquela demagogia de ficar com medo de falar assim: ah não, vão achar que eu sou soberbo se eu falar, se eu declarar, eu sou homem de Deus, ungido por Deus. Querido, isso não é soberba nem demagogia. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. E glória a Deus pela sua vida. Você vai ver poucas vezes na Bíblia essa palavra homem de Deus. Você pode levantar sua mão direita para cima. Você que é mulher vai declarar assim, ó: eu sou mulher de Deus. Eu sou mulher de Deus. Pode melhorar, pode. Vai, 1, 2, 3. Eu sou mulher de Deus. Os homens, 1, 2, 3. Eu sou homem de Deus. Fiquei com medo agora dos homens falar que é mulher. Chegou a dar uma vírgula, viu? Jesus, misericórdia. Vamos de novo, meninos. 1, 2, 3. Eu sou homem de Deus. E quem governa a sua vida, a sua casa, a sua família é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero fazer uma declaração aqui espiritual nos lugares altos, irmãos. O espírito de Jezabel não vai imperar nas nossas igrejas, nos nossos altares, nem no meio da nossa família, porque a minha e a sua casa pertencem ao Senhor. De quem é a sua casa, querido? De quem é a sua casa? A minha família pertence a Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Oh, Jesus! Problemas vão surgir? É claro que vão. E problemas vão surgir para a gente poder resolvê-los. Porque não chuta o balde, irmão. Nem chuta o pau da barraca. Não dá certo. Então transfira responsabilidades. Depois que ele fendeu a lenha, a Bíblia diz: se levantou e foi ao lugar que Deus mandou. O que está faltando em nosso meio hoje, fala com verdade, são servos obedientes. Se preparou, se precaveu. Nós, liderança, irmãos, precisamos preparar nossos obreiros. Abraão preparou tudo, se levantou e foi. Ao terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu um lugar de longe. Porque Deus mandou Abraão ir para as terras de Moriá, mas não falou qual monte queria subir. Mas ele foi. Foi pela fé. Porque verdadeiros adoradores e amigos de Deus andam pela fé, não andam por vista. E vem toda essa história que a gente já conhece. Mas tem algo que me chama muita atenção. Versículo 5 que nós lemos. E disse Abraão seus moços, seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Servo e jumento fica no meio do caminho. Mas filho vai até o final. Aleluia! Eu sei que o primeiro estágio da gente ir para a presença de Deus é ser servo. Mas quando eu entendo que eu sou filho, pastor, o negócio muda. Aí eu aprendo com esse texto que jumentos e servos ficam pelo meio do caminho, mas filhos vão até o final. Eu costumo declarar, dar um brado de vitória na igreja, dizendo aquele brado que todo brasileiro diz: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu falo na igreja assim: eu sou crente, sou cristão e não desisto nunca. Eu vou até o final, irmãos. Nós vamos até o final, em nome de Jesus. Verso 6: tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou fogo, o cutel na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos.